O Assombro na Casa do Sidemar. Um conto de Rogério Silvério de Farias. A casa tinha sido erguida sobre um antigo sambaqui nas regiões do sul, onde proliferam tais lugares estranhos, onde jazem ainda restos de esqueletos acumulados pelos habitantes pré-históricos do litoral e das margens de lagos e rios brasileiros. Sítios onde forças místicas, de incalculável assombro catacúmbico e nosferático. Estava eu e o Sidemar na casa. Era verão, calor, noite quente, abafadiça. A noite era de lua cheia, propícia a fenômenos paranormais sobrenaturais. Fenômenos que desafiam toda a lógica. De repente, das trevas da noite, entrou uma coisa alada, negra, lépida, enfiando-se janela dentro, balançando as cortinas. A princípio pensei tratar-se de um maldito morcego, ou então um pássaro, um inseto na noite estival. Mas não era. Era algo muito estranho. Pude ver na penumbra iluminada pela luz azulada da TV. Era algo como uma imensa borboleta negra em cujas asas viam-se desenhos estranhos, como que mandalas feitas por algum lunático. Agora, nesta parte da história, quero falar sobre cadáveres. Mais precisamente, um cadáver. A minha história tem cadáver, meus amigos. Eu não escrevo coisas edulcoradas e esperançosas. Não sou um Paulo Coelho. Eu sou Rogério Silvério de Farias, o sombrio, aquele que escreve como quem desenterra cadáveres. Acontece que morreria alguém na frente da casa onde estávamos. Um motoqueiro vincou a cara no poste. Seu rosto ficou estraçalhado. Uma massa de sangue e carne lacerada, amassada horrivelmente. Lavado de sangue. Na verdade, sua cabeça quase foi arrancada com impacto brutal. Fomos averiguar. O estrondo tinha sido muito grande. A suposta borboleta sumira voando e saindo pela outra janela. Tínhamos largado a TV e ido atrás da coisa alada. E agora estávamos olhando para o poste à frente da casa e o cadáver do motoqueiro. Ele quebrara o pescoço, a posição grotesca do cadáver, a motocicleta jogada no chão. Tudo deixava meu amigo Sidemar ainda mais nervoso, mas ele tinha me seguido até o portão. Logo encheu de gente no local, vizinhos e curiosos, alguns de pijama. Era mais de meia-noite. Meu amigo Sidemar ficava cada vez mais nervoso. Ele começou a dizer que a borboleta negra, ou o que quer que fosse aquela coisa alada, era o anjo da morte. Mas o pior ainda estava por vir. O horror estava só começando. Os companheiros do motoqueiro que vinham da mesma festa da qual vieram morto chegaram atrasados e ficaram atônicos ao ver o acidentado vitimado pela morte. Um deles, o irmão do defunto, começou a chorar como uma criança, dizendo: "Ele acelerou a motocicleta por causa daquela coisa na estrada. Aquela assombração do inferno que vimos na estrada. A menina de branco." Incrédulo, comecei a indagar sobre quem era a tal menina de branco. Engoli em seco ao ouvir de um vizinho uma explicação. Senti um calafrio na espinha. Corriam lendas locais sobre essa menina. Uma assombração contada por pescadores mais antigos. Diziam os velhos caiçaras, ela é o anjo da estrada do inferno. Pasmei ao ouvir aquilo. A visão do cadáver com a cabeça quase que totalmente destroçada no poste, caído grotescamente, e a sirene da ambulância chegando. Fomos dormir com a imagem do cadáver com o pescoço quebrado em nossa mente. Lá pelas 3 da madrugada acordei num sobressalto. No quarto ao lado, meu amigo estava gritando de terror. Havia faltado energia elétrica. Imagine a minha situação e o meu desespero quando tentei inutilmente acender as luzes, pressionando o interruptor. Então acendi um isqueiro e fui ao quarto de meu amigo. O que vi me deixou apavorado. Iluminei o rosto do meu amigo sentado na cama. Eu preferia que Deus tivesse me cegado. Eu nunca vou esquecer. Meu amigo Sidemar estava apavorado. Babava, suava, tremia. Os olhos dele
contemplavam algo na escuridão medonha do quarto. Algo terrível, algo medonho. Um assombro. Eu estava meio sonolento ainda, mas eu vi o horror. Juro que vi. Não, senhores, eu não sou louco. Um louco não guardaria na memória aquela cena sobrenatural, aterrorizante, aquele vulto sinistro, um vulto espectral, uma sombra do país dos mortos, uma sombra do além. Era o corpo astral do motoqueiro que morrera diante da casa horas antes. Isto era óbvio. O pescoço quebrado do espectro era a cópia idêntica da cabeça do cadáver que eu vira caindo para o lado do corpo, como a cabeça de um boneco desarticulado e bizarro. O que se seguiu foi a inconsciência para mim. Não lembro de muita coisa a partir de então. Desmaiei, sim, desmaiei. Quanto ao meu amigo, seu juízo havia sido perdido para sempre. Ele enlouquecera de medo. Eu acreditava. Quando acordei e me levantei do chão, a chuva havia passado. Os primeiros raios da aurora iluminavam nossos rostos pálidos, lívidos ainda do terror. Sacudi meu amigo, tentando despertá-lo do torpor da loucura. Meu amigo, eu disse ainda meio zonzo. O que aconteceu depois que eu desmaiei? Conte-me o que houve. Fale, homem. Pelo amor de Deus. Ele permanecera em silêncio, seus olhos arregalados contemplando o infinito dos precipícios escuros da mente. E aquele vulto? Fale, seu maldito. O que afinal houve depois que eu desmaiei? Roger, meu amigo e irmão. Ele me disse, a voz trêmula como que atravessada pela eletricidade infernal do medo. Roger, eu conversei com o motoqueiro Roger. Ele me contou coisas, muitas coisas. Seu Palermo, idiota! Eu gritei enfesado como um anjo caído, desferindo-lhe um tapa violento no rosto de Sidemar. Ele me disse, então, a voz gutural. Morto, Roger. O motoqueiro morto. Eu vi o corpo astral dele. E você também viu antes de desmaiar. Você chegou a vê-lo, confesse. Ele, o motoqueiro, não queria morrer. Não queria morrer, Roger. A passagem foi violenta, Roger. Ele se recusa a acreditar que está morto, Roger. No acesso de cólera, eu gritei, pegando-o pelo colarinho, sacudindo-o, dizendo: cale essa boca, seu retardado! Nós não vimos nada! Foi alucinação, um pesadelo! Vimos o cadáver do motoqueiro em frente da casa. E isso nos abalou mentalmente. Foi alucinação provocada pelo medo extremo. Roger, ele me disse, começando a rir e a chorar ao mesmo tempo. Algo como um ricto boçal de loucura contorcendo o seu semblante. Roger, não existe morte. Apenas a passagem para as enlouquecedoras dimensões, além da matéria física. Nós continuamos após a morte. Levamos toda a nossa loucura e angústia conosco. Estamos todos perdidos, Roger. Nós vamos morrer e acordar do além, perdidos, solitários, confusos, desesperados. Neste instante, meu amigo soltou uma gargalhada que explodiu na casa como uma granada lançada por um demônio da loucura. Enfim, a demência total se apossara de Sidemar. E eu, trêmulo, peguei o celular e liguei para sua família, chorando em desespero. Certas coisas na vida a gente nunca esquece. Nunca. Esse foi o caso do Sidemar. A história do assombro na casa do Sidemar. 2 semanas depois, fiquei sabendo de seus familiares a verdade. Meu amigo Sidemar tinha um grau de mediunidade. Uma mediunidade não desenvolvida corretamente. O tempo passou, fui crescendo, envelhecendo. Nunca mais tive um amigo de verdade. Nem mesmo um amigo estranho como o Sidemar. Nunca mais ouvi desde então. Mas os horrores sobrenaturais daquela noite maldita ainda permanecem indeléveis em minha mente, atormentada e solitária, diante dos mistérios fantásticos da vida e da morte.